Olá, amadas, como é que vocês estão? Tudo bem? Sou Cidilene, neuropsicopedagoga, mãe de 2 crianças atípicas autistas. Hoje eu vim falar uma coisa para vocês, que eu estava conversando com uma mãezinha semana passada e a gente vai trocando experiências, né? A questão da gente trabalhar com a criança a vida prática do dia a dia. Ou seja, o que quer dizer isso? A gente vai muito em terapia, né? Fica muito preocupada com as questões pedagógicas, não que não sejam importantes, são super importantes, gente, preste atenção, tá? Não estou desmerecendo nenhuma terapia, até porque eu sou terapeuta também, né? Então, o que eu tô chamando atenção para nós mães? A parte do dia a dia mesmo, da vida operacional. Mas o que é isso aí, Cidilene? O que você está pensando? Eu estou pensando assim, da gente ensinar os nossos filhos as questões do dia a dia. É lógico que mediante ao suporte de autismo que seu filho tenha, né? Por exemplo, a criança que não sabe amarrar o sapato, a gente não facilitar de comprar sapato de velcro. Eu mesmo faço isso, de ensinar realmente a amarrar. A criança que tem dificuldade no abotoar, a gente deixar eles abotoarem, porque assim, pra gente é mais prático a gente abotoar, né? As crianças que não estão sabendo resolver os conflitos, porque a gente como mãe de autista, a gente é muito ansiosa. Então, quando acontece alguma coisa, a gente vai logo na escola para resolver. Então, eu fiquei pensando assim, que adulto é esse que a gente está formando? Que não sabe resolver conflitos. E outra coisa, a gente não vai estar aqui a vida inteira. O que a gente tem que fazer? Igual uma criança trouxe aqui uma demanda que ela estava tendo, foi até com essa mãe que eu estava conversando, que ela estava tendo problema na escola, que não estava querendo ir, e ela sempre foi tranquila. E eu falei, não, a gente tem que averiguar o que está acontecendo nessa escola, por que ela não quer ir mais? E aí na terapia, eu conversando com ela de maneira lúdica, a gente jogando, tem até um joguinho para adolescente, que ela já é adolescente. E ela me falou que tem uma coleguinha que também está com ela na professora de apoio e implica muito com ela. Mas ela vai falar para a mãe dela para brigar com a menina. Eu falei, não, você tem que resolver isso. Você tem que chegar para a menina e falar, olha, eu não gosto que você faça isso comigo. Você já falou com a professora de apoio? Não. Então você não resolveu nada. A menina sabe que você está incomodada com essas questões? Não. Então você tem que falar. A partir do momento que você falou e a menina continuou, você leva para a professora de apoio. A professora de apoio não resolveu, você vai na coordenação, né? E fui explicando para ela que ela tinha que resolver essas questões. Quando ninguém mais pudesse resolver, a mãe dela entraria. É lógico que ela vai falar com a mãe dela e a mãe dela vai falar com a coordenação. Mas só que ela não pode saber que a mãe está resolvendo por trás, porque ela tem que saber lidar. Porque quando ela estiver trabalhando, eu expliquei para ela, e quando você estiver trabalhando, como é que vai ser? A sua mãe vai lá falar com o seu chefe? A sua mãe vai lá falar com a sua colega? Não, essas questões você pode resolver, você dá conta. Então, são essas questões do dia a dia que a gente tem que trabalhar com nossos filhos, explicar para ele, não, se você não gosta, você fala que não gosta. Se você não quer, você fala que você não quer e por quê, né? Porque, por exemplo, teve uma que não queria ir uma tal terapia. Aí eu perguntei para ela, mas por que você não quer ir mais nessa terapia? Aconteceu alguma coisa? Tal? Não, porque eu não gosto de tal jogo. Eu falei, você falou com a terapeuta? Não. Eu falei, você tem que falar para ela que você não gosta, por que você não gosta? É porque você tem dificuldade? Né? Não é simplesmente não querer ir mais. A gente não pode, não. A gente tem que enfrentar. E ter esse acesso com seus filhos, dele chegar e falar o que ele gosta, o que ele não gosta, por que ele não gosta. E você falar para ele por que ele está indo naquela terapia, por que ele tem que fazer aquele exercício, por que o objetivo daquele jogo, né? Que ele não está indo lá para brincar, né? Então, são essas questões que eu vim pensando. Mediante as dificuldades do seu filho de suporte, do nível do autismo, a gente deixando eles irem resolvendo tais demandas, né? Que é muito importante. É lógico que não vai ser do dia para a noite, isso é uma construção. A gente vai construir com eles essa questão de resolver problemas, essa questão do amarrar o sapato, dessa questão da gente desenvolver um diálogo extenso, né, com as crianças autistas. Porque eu estou vendo muito que quando a criança entra numa crise, a gente
tenta solucionar aquele problema ali e não vê o que desencadeou aquela crise. Por quê? Né? Eu sei que tem muitas coisas que são questões sensoriais, né? A gente até entende, tem certas crises que a gente sabe o que é. Mas outras coisas, a gente resolve aquele momento ali, acabou e acabou. E vem tendo uma crise decorrente, porque aquele problema não foi sanado. Igual essa questão dessa minha paciente da escola. A mãe foi lá, resolveu o problema, ela continuou na sala. Mas amanhã ela vai ter outra crise, porque o problema continuou lá. Então, é conversar com a criança, construir com ela um diálogo, né? Mas se ela falar isso, você é chata. Fala, não, eu não sou chata, eu não gosto, né? E tem que respeitar. E outras questões que acontecem com os nossos filhos, que é difícil a gente conseguir, no mesmo dia, saber o que aconteceu. Mas aí a gente vai conversando e aqueles pedacinhos de assunto que eles contam, né? A gente vai juntando e percebe o que é. E outra coisa, gente, que é muito importante também nessa questão da gente construir essa coisa do dia a dia com o filho, é trabalhar com a terapeuta também, porque o terapeuta ele consegue saber muita coisa da criança, porque a gente tem muitas maneiras, né, de chegar até eles, num jogo, numa brincadeira, entre aspas, né, num desenho, né, numa história de faz de conta. Então, isso tudo tem que sempre trabalhar, a família, escola e terapia. Sempre a gente tem que trabalhar junto. Se você tiver alguma demanda, alguma coisa assim que você queira conversar, bota aí nos comentários para a gente levantar e tentar resolver, né? Porque o que acontece nessa nossa rede de apoio? Muitas coisas na terapia a gente não consegue resolver, porque não tem uma coisa assim fechada, o nível de suporte 1, quando acontece tal demanda, faz isso que vai dar certo. Não é uma receita de bolo, né? Porque apesar de todos estarem, vamos supor, no suporte 1, nem sempre as mesmas habilidades são deficitárias, né? Então, são coisas que são trabalhadas diferentes. Então, sempre que eu estou assim na terapia, ou conversando com uma mãe, e a gente levando uma demanda, a gente fala, eu fiz e deu certo nisso. Aí a outra fala, eu fiz e deu certo assim. Então, a gente vai trocando experiências, né? Porque nenhuma criança vem com manual de instrução, né? Então, a gente tem que ir construindo também. Então, gente, se você gostou, você curte, compartilha, comente, tá bom? E fica com Deus, já deu tudo certo na nossa vida e que a gente tenha uma semana maravilhosa. E lembre-se, sozinhas somos só uma gota, juntas somos um oceano.